quem é solteiro pode comprar pelo financiamento de Casa Verde e Amarelo? Pode, mas ele vai ter um subsídio um pouco menor. Então, embora tenha suas regras, embora tenha toda aquela burocracia, o programa Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa e Minha Vida, ainda continua sendo, sem dúvida alguma, a melhor opção para quem quer comprar o seu primeiro imóvel e se enquadra em todas essas características. Vamos recapitular agora as características do programa, item por item, cada elemento. O primeiro deles é renda mensal de até R$7.000, ou seja, as famílias cuja renda bruta familiar mensal chegue até no máximo R$7.000 ainda vai poder participar do programa. É claro que uma pessoa que ganha R$1.800 vai ter mais subsídio e uma menor taxa de juros do que uma pessoa que ganha até R$7.000. Ou seja, nós não podemos esquecer que quanto maior é a renda da pessoa, mais ela se distancia das vantagens do programa. Menor é o subsídio, maior é a prestação. Esse programa tem esse senso de justiça. Ele visa atender quem mais necessita. Menor renda, um núcleo familiar maior. Então, taxa de juros e prestação vai estar ligado à renda da pessoa. E de quanto seria essa taxa de juros? Ela pode chegar até 4,5 ao ano, para quem já trabalhou pelo menos 3 anos no regime de FGTS. Como eu disse anteriormente, a depender da cidade do Brasil, do valor do imóvel, tem casa saindo com prestação de R$550 ou até menos. Nenhuma outra instituição financeira no país consegue financiar um imóvel com uma prestação dessa, com uma taxa de juros dessa, só por esse programa. O próximo ponto seria essa possibilidade de utilizar o seu FGTS para bater do saldo devedor. Gente, seu menino, seu Tiago, você não falou isso anteriormente. Não falei não. Estou colocando aqui só para instigar um pouquinho a sua curiosidade, porque a gente vai ter uma aula específica só para falar dessa invençãozinha maravilhosa que é o FGTS. Na minha opinião, a maior invenção do século passado. E quando eu for falar sobre FGTS, você, tenho certeza, vai concordar comigo em gênero, número e grau. O próximo item, olha ele aí de novo, subsídio máximo de até 29 mil. Recapitulando, subsídio é aquela graninha boa, linda, maravilhosa, que o governo, por intermédio desse programa, para quem tiver as características, vai poder receber, para auxiliar a pagar a entrada. E venhamos e convenhamos, hein? No Brasil de hoje, toda ajuda é bem-vinda na hora de pagar a entrada do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento. Então, subsídio do governo, essa palavra subsídio significa essa ajuda financeira, esse auxílio financeiro que o próprio governo vai subsidiar, passar para você na ajuda do seu financiamento. Ele vai compor o seu financiamento? Vai, mas não no saldo devedor, mas no auxílio da entrada. Só que quando a gente fala de subsídio, a gente precisa ter em mente que está escrito aqui, até R$29 mil. Isso não significa que você vai conseguir receber esse R$29 mil. Quem determina o teto do subsídio por estado, por cidade, é o governo. Então tem cidades que esse valor é bem menor. Tem cidades em Sergipe, por exemplo, aqui em Sergipe, que chega até R$17 mil. Outras localidades, outros estados, outras cidades, esse valor é bem menor. Então, subsídio, quanto você vai ganhar? Quem determina isso? Os critérios do governo. Qual é a cidade, qual é a população, seus critérios pessoais, ou seja, a sua renda, a sua composição familiar. Quem é casado ou tem filho recebe mais subsídio, recebe mais ajuda. Quem é solteiro recebe uma ajuda menor. Quem tem uma renda menor, mais subsídio, mais ajuda. Quem tem uma renda maior,
Quanto maior é a renda, menor vai ser essa ajuda. Isso é uma lógica. O programa tem que ajudar o público hipossuficiente, o mais necessitado. Então, ele tenta fazer uma análise. Quanto maior é a necessidade, maior será o subsídio. Isso tem que ficar bem claro. E, para a tristeza de muitos, o próximo item, a entrada. Sem dúvida alguma, uma das maiores dores do consumidor quando ele está pensando em comprar um imóvel. A gente sonha com aquela casa própria, a gente quer comprar a nossa casa, o nosso cantinho, mas a compra de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, ela vai ter que coincidir com o que a gente sonha e também com o que está no nosso bolso, com o nosso orçamento. E conforme eu já disse anteriormente, para o banco, isso é uma regra de segurança do banco, toda casa tem entrada. Ele não financia 100%, ele tem uma cota máxima de financiamento. No caso verde e amarelo, é de até 80%. Existem algumas modalidades que a gente vai falar, que essa cota pode chegar até 90%, mas via de regra é até 80%. E venhamos e convenhamos, o banco tem uma razão de fazer isso. O Brasil é conhecido como o país do jeitinho. Imagina se ele financiasse 100% todos os imóveis. Se ele não toma os cuidados necessários, tanto com a burocracia, estipulando cotas máximas de financiamentos e regras, seria pedir para abrir portas para fraude. Então, o banco ele tem que delimitar, certo? Então, existe uma cota máxima de financiamento. Todavia, entretanto, contudo, however, hoje em dia a gente consegue, olha a expressão, entrada facilitada. Hoje em dia, aqui mesmo na nossa localidade, nós temos construtores que financiam também essa entrada. Então, comercialmente falando, eu posso dizer, eu tenho casa sem entrada. Você só vai pagar um sinal de 4 mil, 5 mil. Por que eu posso dizer isso? Porque tem construtores que vão financiar essa entrada, que seriam aqueles 20%. Então, a gente consegue hoje, na prática, casa sem entrada. São todos os imóveis que a gente consegue fazer isso? Casa sem entrada, pagando só esse sinal mínimo? Não, infelizmente não. Você precisa pesquisar bastante, verificar se na sua localidade existe esse tipo de parceria, onde uma construtora vai financiar o restante. Mas aqui mesmo, na nossa imobiliária, o que a gente pode fazer para facilitar a vida do consumidor, a gente vai fazer. Inclusive, buscar esse imóvel sem entrada. Então, existem hoje mecanismos para a gente tentar suprir, anular essa dor, que é uma das maiores dores de quem hoje vai comprar um imóvel, né? A temida entrada. Mas, via de regra, para o banco existe a entrada. Então, essa entrada, o que é que a gente pode fazer? Facilitar. Uma entrada facilitada. E esse programa possibilita isso. O subsídio já lhe ajuda um pouco no pagamento dessa entrada, e nós, donos de imobiliárias, temos que buscar as parcerias com construtores que aceitem fazer esse financiamento do valor restante da entrada, que seriam os 20%. Então, não fique com medo, não perca o seu sono, pesquise, busque, analise. E se você não conseguir esse tipo de parceria, a gente vai ter aulas próprias ensinando como você construir essa entrada ao longo do tempo, certo? Então, como fazer poupança, como poupar, como construir esses 20%, mês a mês, mesmo que o seu orçamento esteja ali bastante apertadinho, como se diz, né? Então, a entrada hoje, ela pode ser bem facilitada. Você precisa pesquisar, analisar, mas com perseverança você vai conseguir sim. E o próximo item eu visualizo como uma vantagem, né? Um parcelamento de até 36 vezes, 30 anos para pagar. Mas são muitos os meus clientes que têm o popular medo de dever e eu já escuto aquela frasezinha: nossa, eu vou estar velho quando eu terminar de pagar essa casa, meu Deus do céu, 30 anos é muita coisa. Veja bem, tem gente que não vai ter condição de abater periodicamente. Então é preciso visualizar que 30 anos é mais uma vantagem.
Então, é um prazo que você usa se você precisar, se você se apertar um determinado mês no seu orçamento. Mas isso não é um bicho de sete cabeças. Existe a possibilidade de, periodicamente, suponhamos, chegou o final do ano, você recebeu o 13º, você conseguiu juntar R$ 5.000, R$ 10.000, você se dirige até o banco e pede: eu quero abater o meu saldo devedor. As estatísticas do banco mostram que muita gente consegue quitar esse financiamento em 50% do tempo, ou seja, 15 anos. Então você não fica preso obrigatoriamente ao prazo de 30 anos. Visualize que 30 anos, 360 meses, está ali se você precisar. Conseguir uma folguinha, você pode muito bem ir até o banco e antecipar esse pagamento. E qual é a vantagem de antecipar? Você não vai pagar o temido juros. Então, visualize, 360 meses é se você precisar. Não precisou, vai lá e adianta o seu pagamento. O próximo item, seguro-desemprego pode ser utilizado como fundo garantidor. É um outro item que eu também não vou me aprofundar muito agora, porque a gente vai falar bastante sobre o FGTS. Então, como o FGTS, ele é uma ferramenta importante para quem está pegando seu financiamento no Casa Verde e Amarelo. O FGTS, ele vai ajudar você e muito na hora de comprar, depois que você compra, durante todo o seu financiamento, e a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. E, por último, mas não menos importante, composição de renda formada por até 3 pessoas, sendo amigos ou familiares. Isso aqui é muito importante. Então, marido e mulher pode juntar renda, mãe e filho, pai e filho, e, conforme a gente está vendo, até amigos. Claro que essa parte de pessoas que não têm vínculo familiar comprando um imóvel junto é possível, mas no dia a dia, na prática, ali dentro da instituição financeira, a gente vai ter alguns critérios que precisam ser analisados, alguma documentação complementar, porque afinal é um bem que vai ser rateado entre duas pessoas. Mas essa possibilidade de composição de renda também ajuda muito os brasileiros. Você junta renda para comprar aquele seu imóvel.